Já peço desculpas pela afonia, mas, assim, quero agradecer demais a oportunidade de participar do evento, é um motivo de muita felicidade. Eu sou, e coloquei aqui embaixo, à esquerda, as minhas ligações institucionais. Eu sou professor da Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, fico lotado no Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural e sou editor adjunto do periódico A Bruxa, que é especializado na publicação de artigos que fazem a associação entre a ciência e a cultura. Vou botar aqui um cronômetro para ficar de olho no tempo. A minha área de formação e atuação, muito provavelmente, é diferente da maioria dos aqui presentes, dos participantes do evento. Eu sou biólogo, zoólogo, trabalho com animais e, dentro do estudo do reino animal, eu me especializei no estudo dos insetos. Só que, para mim, enquanto pesquisador da área da ciência, fica claro que o momento é absolutamente propício para se falar de ciência em todos os lugares, em todos os veículos, em todas as mídias. Porque a gente está vendo, de modo, eu diria, assustador, o crescimento de determinadas doutrinas que já estavam superadas há muito tempo, como o criacionismo, terraplanismo, negacionismos gerais à ciência, o pessoal que é contra a vacina, enfim, muito provavelmente a ciência perdeu um espaço de comunicação e acabou possibilitando o reaparecimento de coisas já absolutamente superadas. Nesse cenário, para mim fica claro que é fundamental se falar de ciência, mas tem que se falar de ciência de um modo que todo mundo possa compreender. E eu tenho convicção que a associação entre ciência e cultura pode ser um tremendo caminho para se fazer isso. E aí eu puxo a brasa para minha sardinha falando da ciência que estuda os bichos, a zoologia. Eu não consigo pensar em nenhuma outra forma mais adequada de se fazer popularização da ciência, simplesmente porque nós adoramos os bichos. Os bichos estão presentes em tudo, em todo tipo de manifestação cultural. Isso é uma potência que deve ser utilizada para se falar em todos os espaços e estabelecer uma proximidade, uma aproximação maior entre o que é produzido na academia científica e a sociedade de entorno. Dentro dessa perspectiva surge a zoologia cultural, que basicamente, de modo muito simplificado, seria o estudo da presença simbólica dos animais em todos os tipos de manifestações da cultura humana. Isso pode ser utilizado para o ensino, tanto o ensino médio quanto fundamental e até o ensino superior. Pode ser utilizado para se fazer divulgação científica e pode ser utilizado para se promover práticas de preservação ambiental, o que é fundamental. O objetivo desta minha apresentação é analisar a HQ Cobra Sofia, de Rafael Senra, à luz da zoologia cultural e dos estudos de folclore. Apontar na HQ possibilidades de uso para se divulgar a zoologia enquanto ciência e apontar na HQ possibilidades de uso didático em sala de aula. Aqui o objeto de estudo, o título Cobra Sofia, com roteiro e arte de Rafael Senra, tá? A capa ali muito bonita, ilustrada por Cristina Ramalho, e está disponível para download gratuito na Marca de Fantasia, o que é fantástico para a gente fazer a divulgação e para utilizar em uma série de estudos. Muito abreviadamente, a História em Quadrinhos narra uma lenda que é pouco conhecida dos brasileiros em geral, é muito mais conhecida na região norte, muito mais ainda no Amapá, a lenda da Cobra Sofia, que, em linhas gerais, conta a história de uma tapuia que acabou, de certa forma, se encantando por um ser mágico, a princípio em forma de cisne e logo depois transformado em um boto tucuxi. Esse ser mágico engravidou a tapuia, ou, dependendo da forma que é contada a lenda
de modo carnal, de fato, ou através de partes mágicas e encantamentos. O fato é que a Tapuia ficou grávida desse ser místico e atravessou a gravidez isolada, na floresta, evitando contato. E aí tem uma série de possibilidades de utilização social dessa lenda que foge do escopo do meu interesse, que é a área de estudo ligada à zoologia, mas é realmente uma lenda muito curiosa, muito interessante, muito passível de uma série de utilizações. Com o nascimento da criança, logo depois, a Tapuia acabou jogando o bebê nas águas. O pai, nesse momento, um Boto-Tucuxi, se apiedou do destino que se anunciava para aquele pequeno ser e ajudou, cuidou da criança, uma menina que ganhou o nome de Sofia, a sobreviver no mundo mágico das águas. E com o tempo, ela se transformou em uma grande serpente, que participa ativamente de uma série de processos na região principalmente de Santana, mas em outras áreas também do estado do Amapá. É muito interessante perceber que o nosso folclore tem uma presença destacada das serpentes. Esse grupo animal tão curioso, tão interessante, tão presente em muitas manifestações culturais humanas, em algumas vezes como antagonista, em outras vezes com papel de protagonista e até como conselheiro, principalmente nas populações orientais, mas no nosso chamado mundo ocidental, em geral, as serpentes são tidas como vilãs. No folclore brasileiro, muito arbitrariamente, é possível separar em 3 grandes grupos as nossas cobras folclóricas. Um grupo das serpentes de fogo, e que o exponencial mais famoso é o boitatá, uma grande serpente formada por óleos, e que é, de certa forma, um defensor, em algumas narrativas, do meio ambiente, atacando ferozmente aqueles que destroem e prejudicam os seres vivos e a floresta. Uma outra vertente são as grandes cobras d'água, como no caso até da própria cobra Sofia, serpentes gigantescas que perambulam nos grandes rios, especialmente da região amazônica, também participando ativamente de várias narrativas. E o terceiro grupo, um dos mais interessantes, é o das serpentes gigantescas enterradas embaixo de determinadas cidades. Diz-se, por exemplo, que em Belém do Pará tem uma grande serpente, que até é um dos motivos da importância do Círio de Nazaré. Também se fala da serpente enterrada em São Luís, no Maranhão. Há uma série de cobras grandes enterradas, segundo as narrativas populares, em muitas cidades do Brasil. E, de modo curioso, até em algumas regiões, as cobras são substituídas por outros bichos. No Piauí, por exemplo, é comum a presença de baleias enterradas na narrativa oral folclórica. Em algumas cidades, como Amarante, no Piauí também, a cobra grande é substituída por um peixe, um surubim gigante que estaria enterrado. Cobra, baleia, surubim, não importa, esses seres grandes enterrados supostamente embaixo das cidades, quando se movimentam, eles podem vir a causar terremotos, o que pode ocasionar até a destruição total do local. Então, se faz uma série de rituais e procedimentos para evitar que esses bichos supostamente enterrados, essas criaturas mágicas, despertem. E foi muito curioso perceber que na história do Rafael, apesar de ser uma cobra grande da água, uma serpente de rio, ele também incluiu elementos voltados a essa parte da possível destruição das cidades e lugarejos por causa da atividade do bicho. Então, causa-se, na história em quadrinhos, tem a presença de terremotos que podem causar determinados transtornos. Foi muito interessante ver essa união
entre os diferentes tipos de cobras folclóricas aqui das nossas narrativas. Falando um pouco de zoologia, muito resumidamente, tem vários animais retratados na história, e isso, sim, é passível de utilização para se fazer a popularização dessa ciência, da zoologia, da ciência que estuda os bichos. Tem o cisne, que deu origem ao boto tucuxi. Esse cisne é um cisne branco, uma espécie que não ocorre aqui no Brasil, mas que é interessante porque ela é a mesma espécie em que Zeus se transformou dentro da mitologia grega para seduzir donzelas pelas quais ele se interessou. Nós não temos um cisne branco na nossa fauna brasileira, mas nós temos um cisne de pescoço preto, uma outra espécie muito interessante, restrita em grande parte ao sul do Brasil, então não ocorre na Amazônia, pelo menos não de forma natural. Então dá para a gente fazer aí uma comparação entre uma espécie que foi retratada na história e que não está presente no panteão da fauna brasileira, e nós temos um representante brasileiro que poderia ser utilizado. E aí é muito interessante destacar que, na narrativa, uma história em quadrinhos, assim como um filme, um livro, é uma obra de ficção. Não tem a obrigatoriedade científica, mas mesmo assim pode ser utilizado. E não é uma crítica à mídia, à forma cultural. Você utiliza em sala de aula com o devido reparo do ponto de vista da ciência. Isso até facilita o aprendizado e traz o aluno para a posição de protagonista no processo de ensino e aprendizagem. Um outro bicho é o boto, que o cisne se transformou no boto tucuxi, e que a silhueta apresentada lembra muito mais uma outra espécie, o famoso boto rosa. O boto que foi muito chamado de boto cor-de-rosa pela Xuxa, ganhou esse apelido e essa notoriedade, mas que na Amazônia é mais conhecido como boto rosa, como boto vermelho, ou até como boto branco. É ele que costuma ser utilizado nas narrativas de transmutação em humano e sedução de donzelas. E, por fim, a cobra. As cobras grandes quase sempre são desenhadas e retratadas como se fossem as serpentes do grupo das sucuris e das jiboias, que são cobras naturalmente de grande porte, mas de modo muito curioso, na história em quadrinhos, é retratado quase que como uma cascavel, que tem os dentes muito desenvolvidos e tem até o chocalho no final da cauda. Já me aproximando do final, por causa do tema, do tempo, é interessante frisar que, dentre todas as possibilidades de utilização da história em quadrinhos, dentro do aspecto da zoologia, a gente pode abordar biodiversidade em sala de aula, mostrando determinados grupos animais, a diferenciação entre espécies, por exemplo, diferenciando o cisne branco do cisne de pescoço preto, ou o boto tucuxi do boto cor-de-rosa, o hibridismo, porque ocorre uma hibridização. A cobra-sofia, ela é um híbrido formado por diferentes espécies, completamente diferentes, então não seria possível na natureza, mas existem híbridos de grupos próximos entre si, dá para abordar isso. Dá para se falar de metamorfose, porque ocorre uma transformação, algo muito comum no folclore brasileiro, também não ocorre na realidade biológica, mas existe, por exemplo, a metamorfose dos insetos, que todo mundo conhece. As lagartas se transformam em borboletas, por exemplo, que são animais, a uma primeira vista, completamente diferentes. Dá para se falar de biogeografia, observando que a distribuição dos seres vivos obedece determinadas regras naturais. Dá para se falar da introdução de espécies que não ocorrem naturalmente em determinados locais. Podemos usar, por exemplo, o cisne branco. Dá para se falar de preservação ambiental, porque muitos desses contos e lendas folclóricas têm personagens que defendem o meio ambiente. E, por fim, dá para se falar dessa força narrativa incrível que é o folclore brasileiro, que, para minha felicidade, é repleto de bichos e menções a animais de modo geral. Bem, toda vez que eu tenho um espaço de fala para
fazer uso da palavra a respeito da associação entre ciência e cultura. Eu estou defendendo o projeto que eu desenvolvo na minha universidade, que tem o nome de Zoologia Cultural. Deixo o meu contato, vai ser um prazer conversar com vocês sobre esse e outros assuntos relacionados. Obrigadão.